Então vamos para os exemplos. Primeira determinação positiva de um arco. O que significa? Nós vamos trabalhar, na realidade, sempre no sentido anti-horário, no sentido positivo. Pode estar o arco negativo ou maior que 360 graus, mas sempre vamos trabalhar no sentido positivo. Então, ó, o que é a primeira determinação positiva de um arco? Vamos pegar um exemplo. Qual é a primeira determinação positiva do arco de 1470 graus? Que na realidade aqui ele quer saber, ó, qual é o arco que é congruente a 1470 graus. Aí lembra, o que é arco congruente? É que se eu fizer a diferença entre eles, dá um múltiplo de 360 graus. Tá? Primeira observação que você deve olhar é o seguinte, ó, como o arco aqui é maior que 360 graus, o que significa que eu dei mais de uma volta completa aqui no círculo trigonométrico. Então, para eu saber quantas voltas eu dei, eu vou dividir esse 1470, dividir mesmo, métodozinho da chave, ó, por 360, 1470, vamos botar aqui 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10. 0, 7 não pode, pega 1 daqui, fica 17 menos 8, 9, 3. Ó. Repare que o resto aqui é maior que a 360, então não dá 3, vou ter que dividir por 4. Então, fazendo a divisãozinha aqui, ó, 4, já coloquei isso de propósito, você saber assim, não, professor, não sei dividir 360 não tem problema. Vai colocando e vai experimentando. Deu por 3, sobrou maior que 360, então eu vou dividir por 4 agora. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 6 é 24. Vão 2, 4 vezes 3 é 2, 2, 14. Aí 0, 30. Ou seja, esse arco aqui, ó, 1470 e o 30 graus, eles são congruentes. O que são congruentes? O que significa? Que eles têm a mesma origem e a mesma extremidade. Eles são equivalentes em termos de seno, cosseno e tangente. Então, esse 30 graus aqui a gente chama de primeira determinação positiva do arco. Ou seja, você tem um arco aqui de 1470 graus, esse arco aqui, ó, 1470 graus, e o arco congruente a ele é o 30 graus. Então, quem é a primeira determinação positiva do arco? 30 graus. Então, na moral da história, o que você vai fazer para determinar a primeira determinação positiva de um arco qualquer? Simplesmente você vai dividir o arco, se for maior que 360, por 360 graus. E se tiver irradiando, nós vamos dividir por 2π. Tá? Então, vamos ver mais outro exemplo. Por exemplo, 2520. Ó, 2520, qual é a primeira determinação? Sempre vai ser essa. Qual é a primeira determinação positiva de um arco? Então, qual é o segredo? Você vai dividir por 360 e vai fazer a continha. Vou botar aqui o 6, 7. Vamos ver se dá 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 7 vezes 3 dá 21 e 3, 25. Ué, sobrou 0. Então, na realidade, 2520 é o 0. Deu aqui na origem. Ó. São 7 voltas e bateu aqui na origem. Então, isso aqui não foi muito bom, mas 0. O que importa é o resto da divisão, que é a primeira determinação positiva de um arco. Vai ser o resto da divisão de 360. Então, no caso aqui deu 0 grau. Então, esse ponto aqui dando 7 voltas. Completa, separou aqui. Ó. Então, qual é a primeira determinação de 2520? 0 grau. Vamos ver outro. 1940. De novo, já vou colocando dividido 360. Tá? Então, você divide 360. Vamos ver aqui. 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6, 30. Bom, 3, 5 vezes 3, 15, 3, 18. 0, 4,
140. Então, ó, 1940, qual é a primeira determinação positiva dele? A resposta vai ser 140. Tá? Então, esses três exemplos aqui, eu peguei arcos positivos maior que 360 graus. Agora, vamos pegar quando for negativo. Por exemplo, menos 970 graus. Lembre-se, a pergunta vai ser sempre essa. Determine a primeira determinação positiva de um arco. Como agora o arco está negativo, esse arco está medido no sentido horário, lembre-se. Mas a pergunta quer saber a primeira determinação positiva. Primeiro, vamos fazer a mesma coisa, dividir por 360. Tá? Esqueça o sinal por enquanto. Então aqui vai dar 2. Então vai dar 720. 0. Aqui vai dar 5, aliás. 9 menos 2, menos 7, dá 250. Negativo. Então, ó. Se o arco tivesse positivo, a sua resposta teria menos 250. Só que como está negativo, a primeira determinação positiva não é o menos 250. Por quê? O que é menos 250, professor? Esse arco foi medido assim, ó. Pegou aqui na origem, andou 250, vai estar no terceiro quadrante no sentido horário, então aqui, ó. Ele vai estar mais ou menos aqui. Agora observe, ó, aqui é menos 970 e 250, a mesma coisa. E menos 250. Agora, repare, no sentido horário, ele está no terceiro quadrante. Mas observe no sentido anti-horário. Que quadrante está esse arco aqui, ó? Ele está no segundo quadrante, ó. Então, ó, se eu tenho um arco negativo, está medido aqui, ó, está no terceiro quadrante, mas no sentido positivo ele está no segundo, então o que interessa é o sentido positivo para nós. Nós vamos trabalhar sempre no sentido anti-horário. Então está menos 250, eu consigo transformar no arco positivo. Como é que eu vou fazer isso? É só você pegar aqui, ó, dar uma volta completa no sentido anti-horário. Então parou aqui. O que significa dar uma volta completa? É você somar 360. Então, menos 250 mais 360, você faz a continha, 0, 1, menos 10, 110. Então, repare, menos 970 é a mesma coisa de menos 250, mas é a mesma coisa de 110 graus no sentido positivo. Então, vamos trabalhar sempre com essa ideia, trabalhar sempre no sentido positivo. Tá vendo? Menos 970, menos 250 e 110. Se você fizer a continha, se for um seno, um cosseno, uma tangente, é o mesmo valor de 110 graus. Tá? Então, o sentido negativo é só esse. Deu cuidado. A resposta não é o resto. O que você faz? Você soma 360.